Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br e hoje a gente vai fazer aí um bate-papo falando sobre cultivo de orquídeas. Eu tinha comentado num vídeo anterior que para quem fosse iniciante, né, a gente podia fazer um vídeo focado em cultivo das plantas em si, daquelas adultas que a gente lançou em kits agora recentemente. Houve um pouco de mal entendido, algumas pessoas acharam que era um manual impresso, né? Eu falei, não, a gente manda um link com o vídeo, né, gente? Muito melhor. Não corre o risco de danificar, e aí vocês podem assistir sempre que vocês quiserem, tá? Então eu vou começar falando sobre a questão de cultivo. A gente está com uma fila bem grande na embalagem ainda, então estamos com um atraso aí de um dia até o momento, tá? E até por isso hoje a gente também não vai colocar promoção, tá? Vamos falar sobre a questão do cultivo e no final do vídeo eu vou contar para vocês uma história que aconteceu agora esse mês, onde eu comprei orquídeas em um orquidário. Eventualmente a gente faz isso, a gente compra orquídeas em outros orquidários para ver como é que funciona, né? Um controle de qualidade. E tive um problemaço. Quer saber a história? Fica aí até o final que eu conto para vocês todos os detalhes, tá? Bom, gente, vamos lá. Eu vou pegar as plantas para mostrar para vocês, para falar sobre cultivo. Você que é iniciante, vamos focar direto nas plantas, nas catileias adultas, tá? Então aguenta aí que eu já pego. Bom pessoal, primeiro de tudo queria agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês, tá? Vamos começar passo a passo, tá gente? Primeiro de tudo, ao abrir a caixa, toma cuidado para não cortar, não ir com muito ímpeto, né? Muita sede ali no cortar, que pode se danificar alguma folha. A caixa ela tá bem cheia e ela é bem grande, tá? No final do vídeo eu vou filmar uma caixa para vocês verem o tamanho que é a caixa com 10 orquídeas que a gente lançou no final de semana passado. Se você está vendo só esse vídeo e não viu os anteriores, manda mensagem que eu mando para você o link do vídeo para vocês verem. As plantas estão muito legais, tá? Então tome muito cuidado. Os kits com 5 orquídeas vão com 5 brindes e os kits com 10 vão com 15 brindes, tá? As mudas do brinde elas vão enroladas em papel, tudo certinho. Então antes de jogar tudo fora, abre os papéis. Algumas são menores, outras maiores. Por exemplo, algumas pessoas levaram o Dendrobium digese, que é uma planta adulta, mas é de porte pequeno. Teve Cautilleia aurantiaca, teve Chialim muda, teve Cattleya lodigese, teve Hofmannsegella, bifrenária, gomesa. Teve muita coisa legal de brinde, tá? Então, gente, primeiro de tudo, abriu a caixa, muito cuidado para não danificar as plantas. Abre todos os papéis, porque as mudas são plantas pequenas e já aconteceu anteriormente da pessoa jogar a caixa fora com os papeizinhos e as mudas foram junto, tá? Então, primeiro é isso. Segundo, a questão das mudas, tá? Vou pegar aqui um agregatum para... Inclusive tem gente que recebeu o agregatum, tá? O agregatum no caso é uma planta adulta. O que a gente vai analisar nas mudas? Se ela tem espaço para crescer no vaso ou não, tá? Tem uma muda de Cattleya ali, vou pegar para vocês. Por exemplo, ó, olha aqui como ela já está cheinha o vaso, ó. Já não tem muito espaço para crescer. Então, a muda que tiver nessa situação já tá boa de trocar de vaso. Vou pegar uma muda de Cattleya. Tá aí, gente, mudinha de Cattleya, tá? Olha só, nota como ela tá no meinho do vaso e tem espaço para as laterais, tá vendo? Então tá aí. Esse daqui é o broto novo, tá? Então ela tá crescendo para cá. O crescimento geralmente é linear, a menos quando ela acaba desenvolvendo duas frentes, tá? Então, nota, ela está crescendo para cá, no caso, ela ainda tem espaço a crescer aqui, ó. Então, nesse caso, pode deixar nesse vaso mais um pouco, tá? Quando vocês notarem que ela está muito grande para o tamanho do vaso ou que ela encheu o vaso, esse é o momento de trocar, como aconteceu aqui com o agregatum. Olha a diferença, ó. Ele já praticamente ocupou o vaso todo, enquanto aqui ainda há espaço, tá? Agora falando aí das Cattleyas adultas, tá? A grande maioria das plantas estão indo com vaso cheio. No Mercado Livre a gente manda elas com vaso. Então as mudas estão indo com vaso e as plantas adultas também estão indo com vaso, tá? Vou mostrar para vocês a diferença. Você vai ter que ter um tipo de tratamento dependendo do tamanho da planta. Então se ela tiver com vaso muito cheio é um tratamento. Se ela tiver com o vaso mais vazio é outro. Ó, isso aqui é uma Potinara Júlia Guimarães. Ela não estava no kit, eu peguei só para poder ilustrar. Olha como o vaso está cheio. Também não há mais espaço para crescimento, tá? Ela está crescendo para onde? Ela está crescendo para cá e para cá. Tá com duas frentes, tá? Então, nesse caso, ó, tem um dedinho aqui na frente do vaso. A próxima brotação já vai sair para fora, tá?
Nesse caso aqui, já é importante fazer o replante, tá? Pode chegar e já fazer replante para um vaso maior, ou caso você prefira, você pode dividir a planta e colocar em 2 vasos desse mesmo tamanho, tá? É importante não usar vaso muito grande. A orquídea ela floresce e se desenvolve com maior rapidez quando ela está apertadinha no vaso. Se ela estiver muito solta no vaso, o crescimento é bem mais lento, tá? Então tá aí, se ela chegar nesse estado aqui, vaso cheio, é importante já fazer o replante. Por outro lado, se ela ainda tiver espaço, ó, que nem essa daqui é uma Durigan Fênix, ela está em um dos kits que foram lançados. Esse é o broto novo, tá vendo? Olha como tem espaço, ó, tem quase 3 dedos aqui, ó, para crescer, tá vendo? Então, nesse caso, não é preciso fazer o replante. Você vai simplesmente colocá-la lá e ir adequando ao seu cultivo normalmente, tá? Então, se ela tiver com o vaso cheio, replanta. Se ela tiver nessa situação, não é preciso replantar. Raízes, o pessoal pergunta muito sobre raízes. Vou pegar uma outra planta aqui só para ilustrar. Planta assim, ó, cheia de raiz. Algumas têm um enraizamento mais vigoroso e estão nessas condições. Esse tipo de planta, a gente recomenda não fazer o corte das raízes. Deixa ela cheia de raiz, não tem problema, tá? Se alguma raizinha ficar para fora, não tem problema também. Coloca o que der lá sem forçar e faça o replante. Algumas pessoas por estética gostam de retirar, tá? Mas não é obrigatório e pelo contrário, a planta vai estar mais saudável com um maior número de raízes, tá? Então evitem corte de raízes. Às vezes alguma raiz ou outra no replante pode acabar danificando, normal, tá? Não precisa também se preocupar. Mas não é obrigatório cortar e a gente também nem recomenda porque ela fica mais saudável com mais raízes, tá? Gente, então vamos lá, rega. Vamos falar de rega. Depois a gente vai ter que fazer um vídeo futuramente específico do replante. Eu vou mostrar certinho como fazer, tudo certinho, tá? Gente, você que é iniciante, tá? Regra básica. Falando de rega. Colocou a mão no substrato, ó. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Colocou a mão, sentiu umidade, ó, tá colando. Se tá colando, ele tá com umidade. Não rega hoje. Deixa para regar no dia seguinte. Colocou a mão, sentiu que tá bem seco, é o dia de regar. Então, quem é iniciante muitas vezes acaba danificando as plantas por excesso de água, tá? Muito mais do que por falta d'água. Então tá aí, dica importantíssima, tá? Então falamos de rega. Ambiente. Ambiente é importante um ambiente onde tem uma boa iluminação, porém sem pegar sol direto. Aqui, por exemplo, a gente está embaixo de um sombrite, pode ser na beira de uma varanda, numa garagem, mas não é indicado para dentro de casa essas plantas, tá? Algumas plantas são, a grande minoria, mas a grande maioria são para ambientes externos, tá? Acredito que das plantas, estou tentando lembrar aqui se tem alguns kits foram com muda de Phalaenopsis identificado por cor de brinde. Phalaenopsis dá para cultivar dentro de casa. Catileia, bifrenária, a Rufumazegela, tudo para fora, Dendrobium, tá? Então é importante por conta da ventilação e da iluminação, tá? Então deixa assim. Falamos sobre rega, falamos sobre iluminação. Pode tomar sol? Pode, nas horas mais amenas, no comecinho da manhã, no finalzinho da tarde. Esse horário pode pegar sol, tá? Importante, falando sobre a rega, voltando lá na rega. A gente vai usar 2 tipos de rega de acordo com o clima que a gente está vivendo, tá? Então vou dar um exemplo. Agora no frio, o que é legal a gente fazer? A gente vai molhar a planta no começo da manhã. Tá? A gente vai molhar a planta no começo da manhã. Por quê? Ela vai ter o dia inteiro para poder dar uma secada e ela não vai passar a hora mais fria do dia, que seria a noite, com as raízes molhadas e gelado, tá? Por 2 motivos. Pode dar uma queimadura, a água gelada, né? E também pode proliferar fungos, tá? Esse é o principal motivo. Então, tá muito frio, rega de manhã cedo, que aí no decorrer do dia, vento, às vezes sai um solzinho, ele ajuda a dar uma secada até chegar à noite. Por outro lado, se você está num ambiente quente ou numa estação quente do ano, você faz o contrário, você molha no final da tarde. Por quê? Aquele ambiente muito quente e úmido, ele pode cozinhar as raízes da planta e também pode ocasionar o aparecimento de outros tipos de fungos, tá? Então, quente, tá no tempo quente, molha no final da tarde, que aí ele já vai dar uma secada até chegar ao ápice de temperatura, né, lá pro meio-dia do dia seguinte, tá? Isso é bem importante e é uma coisa que muitas vezes não é falado e dá uma boa diferença, tá, gente? Falamos disso, vamos falar de adubação. Gente, adubo próprio para orquídeas, tá?
desencana desse negócio de fórmula doida, tá, gente? Eu sou muito suspeito para falar, porque eu escutava muita história de clientes falando que dava errado adubação caseira com um ingrediente doido. Eu vou contar uma história para vocês já, duas histórias, tá? Falando sobre adubação, que são bem importantes, que vai ilustrar um pouco isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, gente, adubo para orquídea é baratinho, vocês compram lá um adubo Peters. A gente não trabalha com adubos e nem sou representante, tá, gente? Então, escolham o que tiver mais em conta, não tem problema, e sigam a orientação do fabricante. Às vezes a pessoa, quando está iniciando com as orquídeas, pensa, vou colocar mais do que pediu, que minha orquídea vai crescer mais ou florescer mais, tá, gente? Não é legal. Ela pode, é muito mais prejudicial colocar a mais do que a menos, tá? Então, segue a orientação do fabricante, em dia, tudo certinho, que aí vai dar legal, tá? Muito cuidado quando vocês pegarem fórmulas mágicas na internet ou com algumas pessoas, tá? Eu vou contar para vocês duas histórias. Uma história, uma cliente me contou lá na época que nós tínhamos a loja lá em Itaquera. Ela disse o seguinte, que ela viu na internet uma fórmula mágica num canal do YouTube, uma senhora mandava misturar isso com aquilo outro e tal, e colocar direto nas orquídeas, tá? Então ela pegou lá a fórmula, né, tudo, só que aí ela teve uma luz antes de usar efetivamente a fórmula. Ela pensou, vou fazer um teste. Ela testou num matinho que nasceu lá no orquidário lá, não era uma orquídea, um matinho que nasceu. Na fórmula ia alho, ia uns temperos, e um monte de coisa, canela e tal. E ela pegou e jogou, tá? De um dia para o outro o matinho amarelou e secou, tá? Então quer dizer, a pessoa tinha muitas orquídeas, você imagina se ela espalhasse isso nas orquídeas dela, tá? Se naquele matinho porventura deu esse resultado, nas orquídeas é possível que obtesse o mesmo resultado. Pode demorar um pouco mais, né? Porque a planta é mais robusta, tudo, tá? Então muito cuidado. E a outra história, gente, uma vez eu estava na loja, isso aí aconteceu comigo e a Débora, né? A gente estava lá, era um dia de curso, tinha um monte de gente e tal. Daqui a pouco começou um cheiro de acarajé dentro da loja. Aquele cheiro de pimenta do reino, era um monte de condimento misturado. Falei, meu, o que está acontecendo, né? Será que algum vizinho está cozinhando alguma comida bem forte? Aí daqui a pouco eu sinto assim no meu ombro, assim, a hora que eu olho para trás era uma orquídea. A orquídea estava sofrendo com um ataque de fungos, segundo a pessoa que me contatou, né? E aí ela começou a pegar receitas da internet. Uma receita falava para colocar água com alho, a outra falava para colocar canela, a outra falava para aonde estava preto passar pimenta do reino. E aí a pessoa, no desespero para não perder a planta, acabou juntando tudo aquilo, mas sem brincadeira. Se ia salvar a planta eu não sei, mas já dava para comer, já com o tanto de tempero que tinha na orquídea lá. Aí a gente conversou, recomendamos um antifungo, né, um produto próprio, que às vezes pimenta, esse tipo de coisa vai acabar até prejudicando a planta mais do que ajudando, né. Então é isso, tá, gente? Então tomem muito cuidado, porque a gente não sabe, de repente a pessoa tem uma prática, a pessoa usa de um jeito, a gente acaba usando de outro, né, então não é recomendado, tá? Então falamos sobre adubação, sobre floração, tá? Do kit, as plantas todas já estão aptas para florescer, tá? No caso, as plantas do kit mesmo. Então, são plantas que podem florescer ainda esse ano, dependendo da época de floração, pode florescer no ano que vem, né? Dependendo da época de floração. Então, assim, elas têm épocas de floração diferentes, tá? Às vezes a pessoa, quando está começando, ela imagina que, assim, eu recebo muito essa pergunta no Mercado Livre, principalmente. A pessoa fala assim, se essa planta é adulta, então você consegue me mandar ela com flor? Então, não, peraí, ela é adulta, mas a época de floração dela não é agora. Então, ela se cuidando direitinho, na época de floração ela vai florescer, tá? Então isso é bem importante também. Já as mudas, tá, gente? Os brindes, no caso, eles têm expectativa de floração diferente. Por exemplo, tem Phalaenopsis, que foi de brinde, pode florescer em cerca de 6 meses, 1 ano, tá? Tem Dendrobium lodigese, que já é uma planta adulta, algumas foram com botão no brinde. Agora as mudas de Catileia, gente, vai depender muito. Tem Catileia lodigese, tem Catileia aurantíaca, tem híbridas de Catileia, já vai uns 2 a 3 aninhos, até um pouquinho mais, dependendo da variedade, tá? Bom, gente, eu acho que isso a gente fala assim no geralzão sobre a questão de cultivo. Faltou a gente falar de vaso e substrato, eu vou falar para vocês. E num próximo vídeo eu vou chegar para falar para vocês, mostrar o replante em si, tá? Que muita gente tem muita dúvida. A gente pode fazer 2 replantes, por exemplo, um onde a gente tira a planta e coloca num vaso maior,
e um efetivamente onde se divide a planta. O que vocês acham da ideia? Marca aí nos comentários, tá? Vaso e substrato, gente. A questão de vaso e substrato vai depender muito do cultivo de vocês, tá? Então se você tem um cultivo que você gosta de molhar muito, ou se você mora num local muito úmido, como por exemplo aqui em Mogi das Cruzes, é um local muito úmido, toda noite quase serena, é importante você usar um cultivo mais seco, um substrato que escoa melhor, um vaso que não segura tanto a umidade, tá? Aqui no caso a gente usa vaso de plástico porque as plantas elas não são cultivadas aqui. Elas ficam aqui por alguns dias e logo estão indo embora, tá? Então pra gente não tem problema. Agora se porventura essas plantas fossem plantas de coleção que fossem cultivadas aqui, já seria interessante de repente colocar um pouco de pedra, brita, né, no vaso. Seria interessante de repente colocar no cachepô, onde ela vai escoar mais rápido, porque aqui é muito úmido, tá gente? Então vai depender muito de como é o ambiente onde vocês cultivam, tá? As plantas no geral são epífitas, uma ou outra pessoa recebeu Cymbidium, né, que ela é semiterrestre, tá? Na dúvida, não conhece, manda mensagem dentro da compra que a gente fala qual é qual certinho. Ah, essa vai no pino, essa vai na terra, não tem problema, tá? Substrato pode ser usado casca de pinos, macadâmia, palha de arroz, pode ser colocado um pouco de musgo para poder segurar um pouco de umidade, pode ser, muitas delas podem ser colocadas direto na madeira, lequinho de madeira, aqueles placa de pinos, né? Pode ser cultivada na árvore, tá? O que que vai diferenciar? Tenha em mente o seguinte, ó, por exemplo, ó, uma planta no vaso, o vaso é de plástico, ele não pega vento dentro do vaso, ele segura a umidade. Ela vai demorar mais a secar. Uma planta na árvore, vocês imaginam, o vento passa direto nas raízes, ela vai secar muito mais rápido. Então você vai precisar molhar mais, tá? Então a relação de vaso e substrato está muito ligado na questão da rega, tá? Acima de tudo. Você não pode, porventura, se você tem uma planta no cachepô, vou pegar para mostrar. Então, você tem uma planta no cachepô, ó, todo vazado, bem drenado, molhou, a água já escorre, passa muito vento por dentro, e você tem uma outra planta que está no vasinho de plástico. Se você molhar as duas igual, e forem a mesma planta efetivamente, uma das duas não vai bem. Porque se for uma planta que gosta de muita água e você está molhando bem, aqui ela vai segurar água, aqui já não. Se é uma planta que porventura não gosta tanto de água, aqui ela vai bem, porque vai drenar rapidinho. Aqui ela já não vai, tá? Então, tá muito ligado na questão de cultivo mesmo, de rega, né? Questão de vaso e substrato. Mas tem muita coisa e tem um ditado, gente, que é muito válido na questão de substrato, que é uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você tem uma corrente com os elos todos muito fortes, aí lá no meio da corrente tem um elo fraco, aquele elo vai estourar e a corrente não vai servir de nada, vai perder a sua utilidade. No substrato é a mesma coisa, tá? Então, vou dar um exemplo. Se você está usando um substrato de longa duração, vamos pegar macadâmia, carvão e brita, só que lá no meio você coloca chips de coco, que tem um prazo de validade, digamos assim, né? Tem um prazo de validade muito menor, é um substrato que apodrece muito mais rápido, de nada vai ter adiantado você ter os outros materiais, porque quando a fibra de coco começar a apodrecer e deteriorar, você vai precisar fazer o replante, porque ela vai começar a acidificar e vai começar a danificar a sua planta, tá? Então é importante escolher itens para colocar no substrato que tenham ali a mesma resistência. Então, por exemplo, vai usar pinos, a macadâmia já é um pouco mais, né? Se você for usar o coco já é muito menos, tá? Então é uma dica importante também. Substrato com muitas coisas misturadas acaba ocasionando esse problema. Beleza? Gente, eu espero ter falado aí sobre os principais tópicos, os tópicos de maiores dúvidas, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, escreve aí nos comentários que a gente vai fazer a parte 2, onde a gente vai mostrar efetivamente os replantes sendo feitos, tá? E agora no final do vídeo, como eu havia prometido, eu vou mostrar para vocês qual que é o grande problema da gente comprar em lojas que a gente não conhece, né, assim, e vou dar uma dica muito importante caso você for fazer compra em umas lojas dessas, tá? Primeiro de tudo, gente, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em usar pagamento pela internet, Mercado Livre, tudo, e optam por depósito. Gente, o depósito, ele é uma isca pro picareta, que ele joga, o picareta joga para vocês morderem. Porque o depósito, gente, é um negócio muito complicado. Eu já trabalhei em banco. Se você porventura faz um depósito na conta do cara, o cara não te manda o produto,
Até para você provar que aquele dinheiro era referente àquele produto, dá um baita trabalho, às vezes nem compensa. Porque você vai ter que ir atrás do cara, vai ter que ir atrás de advogado. Nossa, gente, é tanta dor de cabeça, vocês não fazem ideia, tá? Eu pegava casos assim quando eu trabalhava no banco. Por quê? A pessoa pode alegar o seguinte, se ela chegar lá na audiência e falar assim, não, esse dinheiro a pessoa me depositou na minha conta porque ela estava me devendo. Provavelmente o juiz vai dar causa ganha para ele, a menos que você tenha como provar tudo registradinho, tá? Então, tentem eliminar por completo da vida de vocês pagamento por depósito. É muito risco, gente, a menos que seja, lógico, algum local onde vocês confiam muito, tá? Porque é complicado, é muito complicado. A pessoa, se ela não quiser te mandar, der algum problema e ela falar, não vou devolver, pronto, acabou, vocês vão ter um baita de um trabalho para reaver o dinheiro de vocês, tá? Por que eu tô falando isso? Quando você compra pelo Mercado Livre, olha só como é maravilhoso, gente. Sério, conselho de amigo para vocês. Quem não sabe fazer compra pela internet, em site direto, usando PagSeguro ou Mercado Pago, faz uma força e aprende. A vida de vocês vai mudar. Vou explicar por quê. Primeiro, eu não falo isso só na nossa loja não, tá, gente? Qualquer loja, vai comprar uma geladeira, vai comprar qualquer coisa, tá? Então, tem um problema do depósito que eu falei pra vocês, né? A pessoa lá... Agora, olha o Mercado Livre como é maravilhoso. Se eu mando a caixa pra vocês, chega no meio do caminho, a caixa é roubada, alguma coisa, o Mercado Livre já devolve dinheiro pra vocês automaticamente. Você não precisa esquentar a cabeça. Você vai acordar, vai estar um e-mail lá assim, olha... No meio do caminho a sua caixa foi roubada e tá aqui teu dinheiro de volta. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem que aproveitar essas coisas que facilitam a vida da gente, tá? PagSeguro a mesma coisa. Assim como, se você porventura compra uma caixa com orquídeas, 10 plantas adultas, a pessoa te manda 10 mudas, seja por erro ou por má fé, seja lá qual for o motivo. Você clica lá no PagSeguro, recebi coisa diferente, quero devolver. Eles já te dão uma etiqueta, você bota no correio, eles te devolvem o dinheiro sem complicação. Depósito é dor de cabeça, gente. Não evitem ao máximo compras por depósito, é coisa de gente amadora, sabe, gente? E assim, tem que ser algum de muita confiança, muita confiança, tá? Bom, aonde eu quero chegar com esse papo todo? Eu comprei alguns catacetum, que seriam catacetums para nossa coleção aqui. A gente vai montar uma coleçãozinha de catacetum, né? É uma planta que a gente tem pouca variedade. E entrei lá no site, juntei lá alguns itens. Negociei por WhatsApp, que já é uma coisa também que eu vou explicar para você por que é complicado. E a pessoa me falou, ó, esse pedido seu vai ficar R$2.000 com frete. É realmente esse valor, R$2.000 com frete. Falei, tá bom. Fui lá, paguei por depósito, né? E tava tratando no WhatsApp. Isso foi feito no dia 7. Eu vou colocar o print aí na tela, aqui no cantinho. Vou colocar o print. Eu não vou falar o nome do orquidário porque a gente não tá aqui para isso, embora devesse. Tamanha picaretagem. Bom, dia 7 eu fiz o pagamento, a pessoa sumiu, desapareceu. Eu vou imaginar que a pessoa estava sobrecarregada, recebendo tipo 800 mensagens por dia no WhatsApp. Alguns dias depois eu cobrei, não me respondeu. Dia 18 eu cobrei, não me respondeu. Dia 19 eu cobrei, não me respondeu. Até que assim, para vocês terem uma noção, do dia 7 para cá a caixa nem tinha sido colocada no correio, o pedido nem tinha sido gerado. Então quer dizer, é muito complicado, né? E assim, é o que eu tô falando, não era um pedido de, sei lá, R$100. Imagina um cliente comprando, imagina você entrando numa loja comprando R$2.000 em orquídeas, que é realmente esse valor. Vou deixar o comprovante aí na tela para vocês verem. E a pessoa simplesmente deixa vocês de lado lá por 20 dias. Não responde suas mensagens, some, tá? Então eu peguei e falei, olha, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Não, mas já vai ser postado amanhã. Eu falei, não quero mais, quero meu dinheiro de volta, acabou. E a pessoa ficou insistindo até a hora que eu tive que ser um pouco mais grosseiro. Eu falei, não, ou você me devolve o dinheiro hoje, ou amanhã eu tô aí na tua porta. Aí eu vou pegar em dinheiro. Ah, não, vou devolver e tal. Aí veio com um monte de desculpa absurda. A pessoa falou que foi por conta da greve do correio. A pessoa não sabe que a gente também trabalha com orquídeas pela internet, então ela me deu um monte de desculpa absurda. Ela disse que assim, eu falei, não, mas como você está me falando de greve de correio? No dia 7 nem tinha greve de correio, não, mas a gente já sabia que ia ter. Tá, mas não me avisa? A gente está trabalhando normal, a gente está mandando as orquídeas e estão indo embora.
Não, mas é que a gente já sabia que ia ter, por isso que a gente... Aí para amanhã eu consegui uma Jadlog. Eu falei, não, para amanhã eu não quero. Você devia ter conseguido a Jadlog no dia 9. Eu comprei no dia 7. Agora, passado 20 dias quase, sem esse papo de Jadlog. Enfim, pedi o dinheiro de volta, tive trabalho, a pessoa ficou perguntando um monte de coisa. Tive que ser grosseiro por conta da postura da pessoa. Né? Aí a pessoa começou a me perguntar um negócio de banco, como é que fazia para devolver, que ia fazer TED depois do horário. A pessoa também não sabia que eu já trabalhei em banco, sei como é que funciona. Falou que ia fazer a TED às 19 horas. Eu falei para ela, olha, vai estudar um pouquinho, vai entender como é. E que a minha grosseria foi essa. Falei, amigo, vai dar uma pesquisada, vai dar uma estudada, que TED às 19 horas não entra, tá? Na regra atual não entra, tem que ser até às 17. Aí disse que eu era grosseiro, né? Bom, enfim. É só para ilustrar. Gente, comprem usando meios de pagamento onde você tenha poder sobre o seu dinheiro. Usa o Mercado Pago, usa o PagSeguro, porque é complicado para você não ficar na mão de gente amadora, de gente, sabe, que não sabe trabalhar, gente. Então é muito complicado. Aí nesse momento eu me coloquei no lugar de vocês, né, aonde vocês estão confiando numa empresa que porventura faz isso. Então evitem ao máximo pagamento por depósito, que ele pode te dar uma dor de cabeça. E gente, não é mais do que a perda em dinheiro, tá? Que às vezes você vai lá e faz um pedido que a gente fez em R$ 2.000, a gente trabalha e recupera o dinheiro, né, gente? Mas é o nervoso, é o estresse que você passa, sabe? Eu fico imaginando a pessoa lá, porque eu mandei algumas mensagens no decorrer desse tempo e não tive resposta, né? Vou deixar as imagens aí pra vocês, tá? Então evitem, tá, gente? Evitem. Eu inclusive, eu ia fazer propaganda desse site, porque é um material que a gente não tem. Eu ia abrir a caixa e falar pra vocês, olha, compra em tal lugar, que é legal, tudo. Depois eu fui pesquisar e vi que tem um monte de gente reclamando tanto da qualidade quanto da porcaria do atendimento, e realmente o atendimento é uma porcaria, tá? Então escolham muito a dedo as pessoas em quem vocês vão confiar fazer depósito, porque pode dar muito problema, tá? Conselho de amigo para vocês, não é puxando a sardinha para o nosso lado e tal, existem vários locais onde você pode comprar com meios de pagamento seguro, tá? Mas evitem, a gente faz uma forcinha, aprende a usar, porque a vida de vocês vai ficar muito mais fácil, beleza? Então é isso aí, pessoal, vou encerrar o vídeo de hoje. Prometo que logo eu trago aí a parte dos replantes para vocês. E assim que a gente conseguir dar andamento na embalagem lá, conseguir colocar tudo mais assim em dia mesmo, a gente volta com as promoções, que eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. E olha que quando a gente atrasa aqui são 3 dias, hein? E mas mesmo assim eu não quero que vocês passem por isso, então vamos dar uma brecada nas promoções, certinho? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até mais.